capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, olhando mais uma das marcas da igreja, marcas que são importantes para a vida da igreja. E hoje a partir de hoje, nós estaremos falando sobre duas marcas extremamente importantes, que é o discipulado e vinculado ao discipulado, o crescimento. São duas marcas extremamente importantes na vida, na trajetória da igreja. E diante disso, o título da nossa série é O Caminho para o Discipulado e Crescimento. Durante, então, todo o mês de junho, nós estaremos abordando temas referentes a esta temática. Quais são, de fato, os caminhos que nós, como igreja, precisamos trilhar e devemos, na verdade, trilhar para sermos, de fato, discípulos do Senhor e crescermos em todos os aspectos. Crescermos na nossa espiritualidade, crescermos na nossa devoção, no nosso conhecimento de Deus e também crescermos em números, para que o reino do Senhor é um resultado do avanço do reino do Senhor. Quando a igreja cresce, quando as tendas, elas precisam ser alargadas, quando o número de cadeiras precisa ser aumentado. Isso é uma marca de uma igreja que vive, de fato, o discipulado, entende a sua responsabilidade como discipuladora, como alguém que leva e precisa conduzir o evangelho do Senhor Jesus. Então é sobre isso que nós iremos falar durante todo esse mês de junho. E o tema da nossa mensagem de hoje é o chamado. Entendendo que, para trilharmos o caminho do discipulado e do crescimento, tudo se inicia com o chamado. O discipulado se inicia com um convite, se inicia com uma convocação, se inicia com o chamado. Vamos ler o nosso texto? Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 28, e nós vamos ler até o verso de número 30. Mateus 11, verso de número 28 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo texto que nós acabamos de ler e pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações. Pedimos, Deus, ó Pai, que a palavra do Senhor, ó Pai, ela possa sim, de fato, Deus, ó Pai, adentrar, ó Deus, os nossos corações e nos transformar para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos conduza durante todo esse mês para que aprendamos a sermos verdadeiros discípulos do Senhor e a trilharmos, Deus, ó Pai, o caminho do crescimento para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós rendemos graças a Ti e eu peço, Deus, que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus, que eu seja fiel à Tua palavra, que eu não fale não de mim, mas do Senhor. É o que peço, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que nem todas as passagens que são narradas nos evangelhos, elas estão presentes em todos os livros em todos os 4 evangelhos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que há particularidades entre os evangelhos. Nós sabemos que ao juntar Mateus, Marcos, Lucas e principalmente João, que talvez seja aí o mais diferente de todos eles,
Nós sabemos que ao juntarmos todos esses 4 livros, nós teremos então uma belíssima, seremos presenteados com uma bela revelação da vida, da obra, do caminhar, dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que nós encontramos quando nós olhamos para os 4 evangelhos. Quando nós olhamos para os 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e quando nós olhamos para o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Então sabemos que cada um desses evangelhos tem as suas particularidades, cada um desses evangelhos tratam, às vezes, de alguns assuntos por pontos de vistas diferentes. Sabemos que cada um desses evangelhos, eles foram escritos com um propósito diferente e destinados a, primeiramente, um público diferente. Nós sabemos disso. Isso fica muito claro. Se você já leu ou tem uma Bíblia de estudo, nas introduções aí da sua Bíblia, seja ela de Genebra, seja ela da Reforma, seja ela Shed, enfim, independente de qual seja a sua Bíblia de estudo, vai dizer aí que cada um desses evangelhos ele teve um público-alvo. Ele teve um grupo ao qual esse evangelho ele foi ali direcionado. Isso é claro para nós. Porém, existem poucas passagens, existem poucos relatos que eles estão presentes nos 4 evangelhos. Existem alguns deles, que os 4 evangelhos vão tratar, todos os 4, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo momento. E o texto que nós acabamos de ler é um desses. Esse texto é um desses momentos em que os evangelhos, eles narram, talvez com palavras diferentes, com pontos de vista diferentes, mas eles narram para todos nós. São, talvez, aí, dentre os poucas menções que nós encontramos, mas aqui nós temos uma dessas. E que bela menção é essa? Que bela menção. Ao olhar para esse texto, nós conseguimos talvez imaginar o propósito do nosso Deus em, através da ação do Espírito Santo, iluminar Mateus, Marcos, Lucas e João a narrarem esse belo momento, onde Jesus ele vira para os seus discípulos, onde Jesus ele vira para aquela multidão que o seguia e faz esse maravilhoso chamado. O contexto breve do nosso texto, ele se inicia no verso de número 25. Se você voltar aí 3 versículos anteriores, versículo de número 25, nós já nos deparamos com ensinamentos profundos de quem é o nosso Senhor Jesus. Aprendemos o quão excelente é a atitude mental de ser simples e despretensioso como uma criança. É o que diz Jesus no verso de número 25. Para aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Aqui o que Jesus nos ensina é que ser como uma criança, ser como alguém que esteja pronto para receber uma instrução, é algo maravilhoso. O evangelho geralmente está oculto daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, é o que diz a palavra do Senhor. O profeta Isaías, capítulo de número 5, verso 21, vai nos falar sobre isso. Por vezes ele está oculto àqueles que se acham sábios demais aos seus próprios olhos, mas em geral, o evangelho ele é revelado aos humildes. O evangelho é revelado àqueles que são como crianças, prontos para receber a divina instrução do evangelho. O verso 26 e o verso de número 27 ainda, do nosso contexto breve, nós aprendemos sobre a grandiosidade e a majestade de Jesus. Esse Jesus que é o nosso Senhor, essa linguagem aqui, ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ao ler esses versículos, nós bem podemos dizer que tal conhecimento, ele é maravilhoso demais para nós. É maravilhoso demais, como o salmista disse certa vez. Tudo me foi entregue. Tudo é do Senhor Jesus. Todas as coisas. Para ir ao céu, nós precisamos de Cristo. Ele é a porta, precisamos entrar por intermédio dele.
Ele é o pastor das ovelhas, precisamos ouvir a sua voz e segui-lo, se não quisermos perecer no deserto. Ele é o médico das almas, precisamos consultá-lo, para que eu e você sejamos curados do nosso pecado. Ele é o pão da vida, precisamos nos alimentar dele, se quisermos que nossas almas sejam satisfeitas. Ele é a luz, devemos então andar após ele, se não quisermos nos desviar para as trevas. Ele é a fonte da vida. Precisamos lavar-nos em seu sangue. Precisamos nos purificar, se nós quisermos estar de fato preparados para o grande dia da prestação de contas. Tudo me foi entregue, diz o Senhor Jesus. Todas as coisas pertencem a Ele. Todas as coisas estão em suas mãos. Por isso, o que segue no nosso texto, no verso 28 em diante, só pode ser feito por Jesus. Somente esse Deus, que tudo a Ele pertence, pode de fato dizer o que nós lemos: vinde a mim. Somente Ele pode dizer isso. Nenhum outro falso mestre, nenhum outro falso profeta, nenhum outro falso Deus pode dizer, porque nada a eles pertence, somente a Jesus. Por isso Ele pode. Ele é o único que pode virar para nós hoje e fazer esse convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vamos para o nosso texto, queridos. Eu gostaria de tirar aqui algumas questões importantes do nosso texto e depois trazer aplicações para as nossas vidas. O chamado, então, esse chamado ao discipulado, ele se inicia com Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O evangelista João, ele vai dizer algo parecido. João capítulo de número 6, verso de número 35. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui nos fica bem claro, óbvio, que esse ir a Jesus, esse ir até Jesus, significa crer em Cristo Jesus, significa depositar a sua vida em Jesus Cristo, significa a fé, que é o conhecimento, o assentimento, a confiança, tudo isso de uma vez. O ir até Jesus significa todas essas coisas de uma vez só. O chamado é aos cansados, o chamado, segundo o texto, é aos sobrecarregados. E a pergunta que fica para nós é: quem são esses? Que tipo de sobrecarregados e que tipo de cansados são esses que o nosso texto está querendo dizer? Será que são aqueles que estão sobrecarregados com a sua vida? Sobrecarregados com o seu trabalho? Será que são para aqueles que estão cansados da sua vida diária e cotidiana? Quando nós olhamos para o nosso texto, nós vamos perceber que, na verdade, não são esses. Porque o próprio Jesus, lá no final, chegando no final do Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso de número 4, ele nos responde: quem são esses sobrecarregados? Quem são esses que estão cansados? Veja o que diz Mateus 23, verso 4: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e as põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. A referência aqui do nosso texto, os cansados, os sobrecarregados, é aqueles que se encontram oprimidos pelo pesado fardo de regras, de regulamentos que são colocados sobre os seus ombros pelos escribas e pelos fariseus. É isso que diz o nosso texto. São esses os cansados e os sobrecarregados. Como se uma pessoa só pudesse se salvar, poderia resolver a sua vida através das obediências, às regras, às tradições, e fazendo todas essas coisas, observando regras, observando tradições, essa sua observância, superando a sua desobediência, ela então seria salva. Muitos aqui estavam cansados, sobrecarregados, de tentar resolver a sua vida por si só. E Jesus diz a eles:
venham a mim, vocês que estão cansados e vocês que estão sobrecarregados, de tentarem se salvar, de tentarem resolver a sua vida por vocês mesmos. Venham até mim. É isso que Jesus diz. Quando na mente, quando no coração de uma pessoa se arraiga, se enraiza a crença de que dessa forma, e somente dessa forma, se pode receber o caminho da vida eterna, somente através do seu faça, somente através da sua observância, somente através dos cumprimentos, quando tudo isso se enraiza no coração de uma pessoa, o resultado, na melhor das hipóteses, é uma pessoa que vive em incerteza. Com mais frequência, talvez gere algo pior em seu coração: terror, escravidão, ansiedade, desespero, sem qualquer vislumbre de esperança, na tentativa de tentar resolver a sua vida por mérito, na tentativa de tentar resolver a sua vida por observância, na tentativa de tentar resolver a sua vida por mero cumprimento. Jesus sabia que haviam muitos ali. Os fariseus, eles colocavam normas, regras em cima do povo. E segundo Jesus diz, nem eles mesmos, com o dedo, movem essas regras. Ajudam esses que estão sobrecarregados. Esse convite de Jesus, então, ele é urgente. Ele é urgente. Pessoas estão cansadas, pessoas estão sobrecarregadas, então ele chama para que eles fossem até ele. Como isso é relevante para os dias de Jesus, como isso é relevante para os nossos dias, como é importante esse convite. Aplica-se a qualquer um que, por alguma razão, tenta efetuar a salvação, tenta resolver os seus problemas com total ou em parte, por mérito e por esforço próprio. E isso para nós é impossível. E Jesus então continua ainda no verso de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu que vos aliviarei. Tal refrigério de Jesus, esse alívio, ele é negativo porque ele elimina todas as incertezas. Ele elimina todas as incertezas. E ao mesmo tempo ele é positivo porque ele traz paz. Então esse alívio, ele retira coisas, mas ele também acrescenta novas coisas. Ele retira a ansiedade, ele retira o desespero, ele retira as incertezas e ele traz paz. Ele traz certeza, ele traz descanso. Que maravilhoso é esse alívio. Que maravilhoso. O texto que nós lemos aqui na liturgia, Isaías capítulo 26, lá no verso de número 3, a palavra de Deus diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Ele confia em Ti. Verso de número 29, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Na literatura judaica antiga, um jugo, ele representa o total das obrigações que era feito e estipulado segundo o ensino dos rabinos. Existem, por exemplo, termos na literatura judaica como jugo da Torá, ou seja, as leis da Torá. Existe o jugo dos mandamentos, as leis dos mandamentos. Existe também o jugo do reino do céu, ou seja, os mandamentos do reino dos céus. Tudo isso pertencia, e tantas outras coisas, pertencia aos escritos judaicos, que eram lidos e ensinados pelos fariseus e pelos escribas. O jugo que os mestres de Israel punham sobre os ombros do povo consistia num legalismo totalmente sem fundamento. Eles acrescentaram inúmeras normas e regras
a despeito de todas as leis prescritas por Moisés, eles ainda acrescentaram um número enorme de outras regras e colocavam isso sobre os ombros das pessoas. Era o sistema de ensino que realçava a salvação por meio da estrita obediência. Observe isso e você será salvo. Cumpra todas essas coisas e vocês alcançarão o reino dos céus. Esse é o jugo do reino de Deus. Era um enorme volume de regras e de regulamentos. Aqui em Mateus 11, 29, Jesus ele coloca o seu próprio ensino em oposição ao ensino dos fariseus. Ao dizer, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ele vira para esses que seguiam os escribas e seguiam os fariseus e diz, tornem-se agora os meus discípulos, aprendam agora os meus ensinamentos, tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e eu sou humilde. Eu sou manso e sou humilde. Aceitem o meu ensino. O meu ensino é, a pessoa é salva por meio da sua plena confiança no Filho de Deus. Eu sou manso e humilde. Aquele que encontra refúgio no Senhor, entrega-lhe inteiramente o seu caminho, deixando tudo nas mãos dele, daquele que o ama, daquele que cuida dele. O resultado, então, de tomar o jugo de Cristo, de tornar-se discípulo de Jesus, é o que ele diz, e achareis descanso para a vossa alma. Vocês encontrarão descanso. O achar é obter. Vocês obterão o descanso de vocês. Vocês obterão a paz de vocês. Os homens jamais obterão descanso, a menos que Cristo lhes dê esse descanso. É o que o texto nos ensina. Sejam meus discípulos, e eu lhes darei o descanso para as vossas almas. Verso de número 30, ele diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É a forma como Jesus conclui esse texto. Não se deve jamais esquecer também, queridos, o jugo literalmente, aqui de forma literal mesmo, no sentido literal de sua palavra, era uma espécie de armação de madeira, que era colocada sobre os ombros de uma pessoa, a fim de tornar o volume, o fardo, os pesos que ela carregava, mais fáceis de se carregar. Tanto homens, servos, escravos ou animais recebiam sobre os seus ombros esse jugo que era ali colocado. Então, daquela forma, um se atrelava no outro e o fardo, a carga era mais leve de ser conduzida pelos caminhos. O peso ficava distribuído dos dois lados de forma igual. Contudo, isso não exclui inteiramente a possibilidade de que o fardo fosse pesado demais. E mesmo com o jugo, as pessoas não tivessem capacidade suficiente de carregar aqueles fardos. Portanto, para tornar agradável a tarefa de carregar, o jugo, ele não só tinha que estar bem ajustado, mas ele não podia provocar irritações, ele não podia trazer incômodos sobre a vida das pessoas, ou o próprio jugo não poderia ser pesado demais. Não poderia ser pesado demais. Não adianta eu colocar sobre um animal que pesa 50 quilos, ou uma pessoa que pesa 50 quilos, um jugo que pesa 70. Não adianta. Jesus, ele nos diz aqui, porque o meu jugo, ele é suave.
O termo suave aqui no original grego é a palavra krestos. A ideia aqui é de ser adequado. O meu jugo ele é adequado. O meu jugo ele não proporciona desconforto. O meu jugo ele não incomoda. Ele é adequado. Ele é feito por alguém que ama. Ele é feito por alguém que cuida. Jesus aqui assegura as pessoas oprimidas, as pessoas sobrecarregadas a quem ele dirige agora. Tanto de outrora, aqui nesse tempo, quanto para nós hoje, nos nossos dias. Que o seu jugo, que ele diz aqui para que eu e você venhamos tomar, ele é agradável. Ele é agradável. O seu fardo, aquilo que ele requer de nós, é leve. O que ele está de fato dizendo para eles e para nós hoje é que a entrega a ele, a confiança nele, a obediência a seus mandamentos, elas procedem da gratidão pela salvação que já foi comunicada a nós. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A pessoa agora que vive esse gênero de vida proposto por Jesus agora, já não é mais escrava. Tornou-se livre. Serve ao Senhor agora, espontaneamente, diligentemente, com entusiasmo. É isso que o nosso texto nos ensina. E a pergunta para nós é: como nós podemos aplicar tudo isso nos nossos dias hoje? Esses versos são um precioso encorajamento para nós como igreja, queridos. Precioso. E eles merecem ser lidos com uma especial atenção por todos nós. Especial atenção. Por quase 2000 anos, ele tem sido uma bênção para o mundo. Ele tem beneficiado milhões de pessoas. Não há uma única frase, uma única palavra nesses versículos que não contenham ensinamentos preciosos para nós. Quem são aqueles que Jesus convida? Jesus não se dirige àqueles que se sentem justos, não. Jesus não se dirige àqueles que se sentem dignos em si mesmos, não. Ele não se dirige a essas pessoas. Ao contrário, ele dirige-se a todos os que estão cansados e a todos os que estão sobrecarregados. Duas coisas esse texto evidencia para nós. Duas coisas. A primeira é o modelo de discipulado dos religiosos. É a primeira coisa escancarada aqui nesse texto. O verbo preferido dos religiosos, o verbo preferido dos fariseus, é o verbo fazer. Esse é o verbo preferido deles. Os fariseus acreditavam mesmo que o cumprimento de ritos religiosos, o cumprimento de cerimônias, o cumprimento das cerimônias religiosas, cumprir toda uma cartilha de mandamentos que iam além até mesmo daqueles prescritos por Deus. Ao cumprir, então, toda essa gama, toda essa cartilha de regras, essas regras e o cumprimento dessas regras iam conduzi-los à salvação. Os fariseus acreditavam nisso e ensinavam isso. Por isso, o verbo preferido dos fariseus é o verbo fazer. Esse é o verbo preferido. O verbo preferido dos religiosos é o verbo fazer. Na verdade, o fazer, esse verbo, é a tônica de todas as outras religiões. Todas as outras. Fazer sempre será o verbo preferido de todas as religiões. Essa é a tônica. Essa é a tônica do espiritismo. Essa é a tônica do budismo. É o fazer. Até mesmo no meio cristão, essa tônica do fazer, do faça alguma coisa, do seja alguma coisa, cumpra alguma coisa, é evidenciada. É evidenciada.
Vários. É a tônica do arminianismo, do pelagianismo, do semi-pelagianismo, do romanismo. Para que se alcance a salvação, faça, seja, cumpra. Assim você alcançará a encarnação, o nirvana, sempre atrelado ao fazer. Faça alguma coisa. Faça isso. Seja isso. Viva isso. Qual é o problema desse discipulado? Qual é o problema dessa tônica? O problema é que se cria uma religião sem a necessidade de Deus. Sem a necessidade de Deus. É uma religião sem a necessidade da graça de Deus. É uma religião sem a necessidade da misericórdia de Deus. É uma religião baseada em performance. É uma religião baseada em números. É uma religião baseada em produtividade. Aonde está a graça? Aonde está a misericórdia? O discipulado da religiosidade é o discipulado do faça, do seja, do viva. Porém, o texto nos apresenta o discipulado de Jesus Cristo. O modelo de discipulado de Jesus é completamente oposto ao apresentado pelos religiosos. Antes de Jesus usar o verbo fazer, ele usa o verbo vir. Venham a mim. Venham a mim. O discipulado de Jesus começa com um chamado. O discipulado de Jesus começa com uma convocação. Venham a mim. As outras religiões nos apresentam, elas nos ensinam a nutrir um relacionamento com Deus, baseado em troca, totalmente em troca. Eu amo a Deus, eu faço para Deus, eu sirvo a Deus, e em troca, em contrapartida, Deus me abençoa, Deus me serve, Deus me ama. Provavelmente, queridos, muitos de nós fomos ensinados assim. Principalmente em um mundo onde se prega produtividade o tempo todo. Nós pegamos esse ensinamento mundano e encaixamos dentro da nossa vida religiosa. Onde nós precisamos todos os dias apresentar números e achamos que com Deus a coisa funciona da mesma forma. E por isso muitos de nós vivem uma religiosidade desgastada, que já está difícil, porque achamos que tudo é a apresentação de números. Talvez nós aprendemos a viver o fazer as coisas para Deus, para que Deus nos ame. Fazer as coisas para Deus, para que Deus nos abençoe. Hoje é o momento de nós aprendermos um novo fundamento. Hoje é o momento de nós aprendermos um novo paradigma. Hoje é o momento de nós aprendermos uma nova forma de ver o discipulado e o evangelho. O discipulado que é proposto por Jesus. O chamado é para esses que estão cansados. O chamado é para esses que estão sobrecarregados. Que querem entender e compreender esse alívio proposto por Jesus. Que querem entender a paz. Jesus não chama aqui aqueles que são cheios de si. Jesus não chama aqui aqueles que são dignos. Ele chama os fracos, para que nele encontrem força. Jesus chama os doentes, para que nele encontrem cura. Jesus chama os famintos, para que nele encontrem o pão da vida.
Jesus chama os sedentos para que nele encontrem a água da vida. Ele chama os perdidos para que nele encontrem a voz do bom pastor. Ele chama os cansados para que nele encontrem o alívio. Por isso o discipulado do Evangelho, ele não consiste em Deus chamar os mais capacitados. O Evangelho é mais Cristo e menos nós. Talvez uma pessoa que entendeu muito bem o que é ser discípulo foi João Batista, que certa vez diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João 8:30. O caminho do discipulado, queridos, ele não é sobre o que nós fazemos para Deus. O caminho do discipulado é sobre o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Somente o Deus da Bíblia, somente Ele. Somente o Deus revelado em Cristo Jesus. Antes de dizer faça, Ele chama você para vir. Somente Ele. Nenhum outro Deus age dessa forma. Nenhum outro. Os outros deuses, eles apresentam para você uma cartilha. O Deus desse mundo, ele apresenta para você uma cartilha. Faça assim. Viva assim. Quer ser bem aceito no seu ciclo de amizade? Viva dessa forma. Quer ser bem aceito na sua escola, na sua faculdade? Se comporte dessa forma. Quer ser bem-quisto no meio da sociedade? Viva dessa maneira. Jesus não. Venham a mim. Venham a mim. Todos os que estão cansados e todos os que estão sobrecarregados. Que nós possamos, queridos, participar e trilhar esse caminho do discipulado. Entendendo que tudo isso começa com o chamado de Deus para nós. O ir até Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Se essa palavra falou com você, queridos, eu gostaria que você orasse nesse momento. Você colocasse seu coração diante de Jesus. Talvez o evangelho que você tem vivido é esse. O evangelho da produtividade. É o evangelho de regras e normas. Talvez até o vir à igreja já não é mais algo que é feito por gratidão a Deus. Já não é mais algo que é feito por amor a Deus. Mas é simplesmente um ir para cumprir. Que Deus nos ajude nesse momento. Que Deus nos ajude a romper com esses grilhões, com essa escravidão e a viver o evangelho da forma como Ele nos ensina. A ir até Ele. A entender que o jugo sobre as nossas vidas é o jugo de Cristo. O fardo sobre as nossas vidas é o leve fardo de Jesus, que consiste em obedecê-lo, descansar nele, colocar os nossos corações, as nossas vidas, tão somente nele. Esse é um convite para nós hoje. Belíssimo chamado do nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Nós rendemos graças ao Senhor, Deus, e bendizemos o Teu santo nome. Quantas vezes, Deus, nos perdemos nessa trajetória, tentando, Senhor Deus, provar para o Senhor o quanto nós somos bons, tentando provar para os outros o quanto nós somos dignos e justos. Vivemos, Senhor Deus, ó Pai, numa tentativa, Deus, de sucesso, nos esforçando, Deus, com as nossas próprias forças, tentando resolver por nós, ó Deus,
a tirar o peso e o jugo do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas dificuldades, da nossa religiosidade, por nós mesmos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai. Que nós possamos ouvir, Deus, ó Pai, a doce voz do Senhor. Que aqueles que são seus, ó Pai, que em nome de Jesus ouçam esse verdadeiro chamado do Evangelho, Pai. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. No Senhor nós encontramos o alívio, no Senhor nós encontramos paz. No Senhor nós encontramos o descanso para as nossas almas. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Que nós possamos de fato viver, oh Deus, esse alívio, viver esse discipulado proposto por Jesus. O discipulado da entrega, o discipulado do serviço, porque somos gratos ao Senhor. Serviço porque nós obedecemos e amamos ao Senhor. O serviço porque o Senhor nos amou primeiro. E não, ó Deus, ó Pai, o discipulado da troca, da barganha. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Nos abençoe, Pai, que nós como igreja possamos trilhar, ó Pai, a verdadeira jornada do discipulado e do crescimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.